Oi, terceiro ano. Então, como foi que vocês passaram o final de semana? Descansaram dessa rotina? Brincaram um pouco? Se distraíram? Como é que estão todos em casas? Em casas não, né, gente? Em casa, né? Como é que vocês estão? Pena não poder saber, né? Não poder ouvir. Turma, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tudo bem? Vamos prosseguir, tá certo? Com os nossos estudos. Lembra que tia, na última aula, né? Tia falou o quê? Tia falou sobre como os elementos da natureza transformam as paisagens. Não foi isso? Eu acredito que vocês devam ter entendido, as atividades que me enviaram estavam corretas. Espero que tenham pelo menos ouvido a música, né? Porque no livro nós temos a letra da música, mas não sabemos como é a melodia. E se vocês puderam parar para ouvir, vocês entenderão ainda mais o significado dela, a importância que o cantor e a letra desta música acabam nos passando, acaba nos informando a riqueza que é a água, esse líquido preciosíssimo que temos, porém temos que saber que, além de ser muito precioso, a água é um bem finito, ou seja, ele tem fim. E diante de tantas coisas que a gente passa nos dias atuais, com o grande desenvolvimento global, né? A gente observa que nós fazemos um uso muito incorreto da água. Em especial quando a gente fala sobre os esgotos que são despejados nos rios, e isso acaba prejudicando o meio ambiente, matando animais, destruindo com a fauna, com a flora, enfim. É uma conversa que a gente já sabe, que a gente tem até um conhecimentozinho legal, interessante sobre isso. Bom, dando continuidade, tá, meus amores? A gente vai para a página 5. Estou falando página 5 do caderno 3 de Geografia. E a gente ainda vai falar sobre águas, né? As águas que mudam as paisagens, as águas que transformam essas paisagens, as quais a gente está acostumado a ver todos os dias. Pois então, se vocês observaram, ou caso não tenham ainda observado, na página 5 nós temos essa imagem aqui, ó, que vai dobrar. Espero que consigam visualizar. E caso não visualizem, vejam, por favor, no livro. Logicamente, você olhando o livro, você vai ver a imagem com mais detalhes, nessa figura. Essa figura trata-se justamente paisagem do Cânion Itaimbenzinho, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Pois é, aqui nós temos a paisagem de um cânion, tá, gente? Cânion. Por que cânion? Como assim? Olha, vejam, antes de mais nada a gente tem que entender que essa paisagem aqui, ela realmente foi modificada pelos eventos que a gente sabe, erosão, né? A erosão, me refiro aos sedimentos que vão caindo, e em especial a chuva, a água, que é um agente transformador dessa paisagem. Ou seja, para que ela se formasse como ela aqui está, houveram muitos anos para que isso ocorresse. E um dos fatores importantes que eu acabo de citar a vocês é as águas, né? Observando essa imagem, se você puder olhar com mais detalhe, nós vamos ver aqui embaixo um rio que percorre, que faz esse percurso, tá certo? E que seria interessante a gente entender? Entender que as águas dos rios, sejam eles de quais a gente for falar,
que eu sei que se fosse para perguntar a vocês, você conhece algum rio? Me cite alguns, vocês citariam alguns rios. Aqui em Bom Conselho, não sei se Tia já falou, mas vai acrescentar nessa aula, nós temos um rio chamado Paraíba do Meio. Exatamente, Paraíba do Meio. E também o Bálsamo, os rios que mais se destacam na nossa cidade, tá? Paraíba do Meio e Bálsamo. Então, esses rios que eu estou citando, assim como muitos outros que existem por todo o país, eles modificam a paisagem nas quais eles percorrem. Como a água precisa sair, né? Ela precisa de um caminho, então ela vai atravessando esses caminhos, vai percorrendo e vai transformando. Esta situação aqui que está no livro desse cânion é uma situação transformada por rios, certo? Pelos rios houve a transformação, esse espaço que você vê, que é de um terreno a um outro, e nós vemos uma área bem aberta, né? Assim, como se fosse um vale formando um U, não é isto? Então, transformações causadas pelas águas, pelos rios, tudo bem? Para que essa situação aconteça, houveram o quê? Entre as formações desses cânions, que a gente acabou de ver, nós temos os desgastes de rochas, tá? Que formam esses vales. Os vales que eu falo, essas formações, vamos supor que aqui fosse como o modelo da minha mão, né? Mais ou menos o cânion é isso, tá certo? Esse Vzinho que eu tô fazendo é como se fosse essa imagem que vocês acabam de ver na gravura. Logicamente é só um exemplo. Então, houve o desgaste dessas rochas. Estou falando das rochas tanto do lado direito como do lado esquerdo, ocasionados pelas águas. Esse desgaste vai fazendo com que haja mais aprofundamento e essa água possa ficar justamente na parte mais baixa, mais inferior possível desse território. Por isso as formações dos cânions, certo? E por falar em cânions, esse é um dos que foram aqui citados no livro, mas Tia fez a pesquisa e existem muitos outros, certo? Quais seriam esses outros que eu acabo de falar para você? Entre esses nós temos o Guartelá no Paraíba, tá? Xingó em Sergipe, os cânions do Rio São Francisco, tá, gente? Que é em Xingó. E o Rio Poti, no Piauí. São cânions também, fora esse que está aqui na gravura, são cânions que também se encontram no nosso país, em outras cidades, né? Em outros municípios. Diante dessa informação que nós temos, fora os cânions, nós temos outras paisagens modificadas aqui embaixo, né? Continuando ainda, essas duas paisagens aqui, e elas são transformadas pelos rios, certo? E como isso acontece? A gente viu a formação dos cânions e a transformação dessa paisagem. Essa paisagem aqui está se referindo justamente do rio Madeira, durante a época de chuvas abundantes em Manaus, no Amazonas. E nós temos a mesma imagem, também do rio Madeira, só que em época de escassez. Isso, época de escassez. Eu não sei, não é colocado aqui a data, né? Mas talvez, provavelmente tenha sido no mesmo ano, início e no final do ano, que só trata realmente o ano de 2010. Mas vocês podem observar que na informação trata-se de um mesmo rio. Porém, essa paisagem ela é alterada pelo mesmo rio, em épocas diferentes. A gente vê que o rio, em determinada imagem, está bem mais cheio, né? Nessa imagem aqui, bem mais cheio, possui vegetação, diria que pouco espaço terreno para poder se movimentar, né? A pé, digamos. E o mesmo rio Madeira, porém um rio mais escasso de água, em épocas diferentes, em situações diferentes.
E o que isso quer importar? O que isso quer dizer? Quer dizer, mais uma vez, que esses rios acabam modificando a paisagem, dependendo do tempo, do clima, dependendo do relevo, da estrutura, fazem com que haja essas mudanças. Certo, gente? Entendido até aí? Espero que sim. Dúvidas, não se façam de rogado. Me pergunta, não fica com dúvida não, tá? Enfim, nós saímos desse assunto, mas continuaremos aqui na página 6. Olha só, página 6. A gente continua aqui na página 6. Nós temos aqui duas imagens, tá? Só que essas imagens, ela não tem muito a ver com rios não, né? Vocês veem que não há rios nessa situação. Ó, aqui não vamos tratar mais de rios, a gente vai tratar de um bioma, tá? Bioma, isso mesmo, bioma, tá, gente? No caso dessa situação aqui, a gente vai observar que é uma paisagem mais seca, é isso? E uma paisagem mais esverdeada, ok? E essa paisagem, se vocês não lembram, essa paisagem que eu tô falando para vocês é justamente a paisagem que nós estamos acostumados a ver em nosso cotidiano. Estamos falando da Caatinga, exatamente, a Caatinga. Pois é, essa paisagem ela é modificada também por causa do quê? Será que é por causa de rios? Não. No caso, essa paisagem aqui ela está sendo modificada por conta e por causa das chuvas. Escassez de chuvas e chuvas em determinadas épocas do ano, tá? Como aqui nós estamos vivendo, uma época mais chuvosa, não é isso? Pois enfim, tenho certeza que muitos aqui já se depararam com essa situação, quando foram para casa de alguém, indo ao sítio, ou até mesmo transitando de uma cidade a outra, né? Pois olha, essa mesma paisagem, muito semelhante ao Rio Madeira, porém nós estamos agora falando de uma vegetação, tá? Essa vegetação, ela modifica durante o ano. E nós estamos falando aqui da vegetação da Caatinga, tá, gente? Caatinga. Épocas de estiagem, que a gente observa que essa vegetação ela fica mais seca, a terra fica bem mais visível, pouca vegetação. Vocês observam que a vegetação, a folhagem, né, ela fica mais acinzentada e quando a chuva vem, tudo é transformado, a vegetação vai se tornar esverdeada, vai se tornar muito mais bonita e agradável de se ver, se for pensar por esse ângulo, né? É isso? Pois vejam, olha só. Tia até trouxe um exemplo. Olha, conhecem? Cacto, exatamente. Logicamente, isso aqui não é de verdade, é apenas uma animação da planta. E por que eu trouxe? Para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa planta, que a gente costuma ver tanto no nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida, por nós morarmos não somente no Nordeste, mas por a gente ter em nossa cidade essa vegetação predominante. Então, olha só, essa daqui é a vegetação da Caatinga, uma das, né? Porque existem outras. E uma das informações importantes que a gente precisa tomar sobre ela é que este aqui, o verde em si, seria o caule, tá, gente? Esse verde que nós observamos aqui na imagem, ele trata-se do caule da planta. E os espinhos seriam como se fosse a folhagem dela. Isso porque esses espinhos que não estão aqui por acaso têm justamente a função de proteger a planta para que ela não se desgaste, ou melhor, para que ela não perca água até a próxima chuva, até a próxima temporada de chuva, quando houver, certo? Então, a gente observa a planta achando que ela pode até estar morta para alguns, mas na realidade não. É uma forma de proteção. É uma forma dela se manter viva até as próximas chuvas que ocorrerão, certo? E essa vegetação, ela está predominante na Caatinga, tá, meus amores?
na Caatinga, ok? E por que, tia, eu tenho que saber disso? É um assunto importante que está também relacionado à geografia, à biologia, e que é um bioma, assim como muitos outros que nós temos em todo o país. Também faz parte do nosso, certo? Bom, diante dessas informações que eu acabo de passar para vocês, eu gostaria que vocês respondessem essa questãozinha aqui, ó. Desafio, tá? Essa questão. Só vai ser essa, tia? Não. Eu vou estar mandando mais uma para complementá-la. Vocês me passam a informação dessa para saber se vocês entenderam. E eu coloco uma outra no WhatsApp, simples, para que também vocês respondam, certo? Mas vamos lá. O desafio está perguntando o seguinte. As paisagens nas imagens anteriores são do mesmo lugar? Que paisagens são essas que ele está se referindo? Ó, essas aqui. Paisagens anteriores. Tá se tratando do mesmo lugar? O que foi que tia falou logo no início? Tratava-se ou não trata-se do mesmo lugar? O que há de diferente entre eles? Você observa as duas imagens e vai verificar o que tem de diferença entre essas duas paisagens aqui. É simples, né, gente? E, por último, qual foi o principal elemento da natureza a modificar essas paisagens? Enfim, tia falou sobre tudo isso agora nessa aula. E um elemento importantíssimo, riquíssimo e que é finito, né? Ele não é infinito, pelo contrário, ele é finito. Então, você vai colocar aqui suas opiniões com relação a essas perguntas que foram feitas, certo? Eu espero que você tenha compreendido. Porém, se isso ainda não chegou direitinho para você, manda uma mensagem para tia, ou então pode ligar no WhatsApp para tia também, tá? Se eu não quero vocês com dúvidas, tá bom, meus amores? Então, vejam só, por hoje é só. Essa é a nossa aula de hoje. Se eu achar necessário, eu envio mais uma para complementar essa, tá? E vamos pausar aqui, terminar aqui, e vamos para a nossa próxima aula, se Deus quiser, ok? Fiquem todos com Deus e se cuidem, tá bom? Um cheiro bem grande.